As constantes transformações na sociedade impõem novas demandas na justiça. Qual é o papel e o foco das escolas judiciais nessas inovações? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer aqui de receber o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, desembargador Nelson Messias de Moraes, que já presidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, a AMAGES, desembargador Henrique Abiakel. Obrigado aos dois pela presença, prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas recomendações, sugestões que serão muito bem-vindas. Doutor Nelson, o senhor dirige então a Escola Nacional de Magistratura, que é ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, há quase 3 anos, uma escola que tem 74 anos. E o doutor Henrique Abiakel aqui assumiu recentemente uma escola aqui da AMAGES, a EMAGES, né? Como é que as escolas se atualizam, doutor Nelson, para as transformações na sociedade e no direito, e ainda manter-se na vanguarda da educação jurídica? Olha, as escolas da magistratura, elas têm um papel fundamental. Tem conexão com vários organismos internacionais, universidades do mundo inteiro e nacionais, exatamente para oferecer aos magistrados brasileiros atualização para o exercício das suas funções judicantes e o aperfeiçoamento no dia a dia. E o trabalho que as escolas da magistratura realizam são trabalhos que complementam o trabalho de escolas judiciais, porque elas são entidades privadas e que conseguem mais capilaridade para realizar os seus eventos. Portanto, ela é uma complementação do trabalho de outras escolas com uma dimensão maior, porque busca laços no exterior e também no Brasil. Muito bem. Doutor Abiakel, o senhor assumiu recentemente, então, como eu disse aqui, a EMAGES, né, no mês passado, de julho. E parabéns, sucesso aí nessa nova missão. Gostaria de saber do senhor quais são essas metas que o senhor pretende adotar para consolidar essa escola que nasceu há menos de 3 anos, né? Orion, a nossa escola ainda é muito nova, e é o que o desembargador Nelson disse. A gente vai buscar uma parceria com a escola judicial do nosso tribunal e também com a Escola Nacional. Porque, sendo uma entidade privada, nós temos uma flexibilidade maior para esses laços internacionais e é um desafio muito grande fazer essa escola prosperar e nós pretendemos fazê-lo à semelhança da Escola Nacional, usando a experiência do desembargador Nelson, do tempo que já existe essa escola e permitir essa capilaridade maior, ainda mais num estado tão complexo como é Minas Gerais, né, já que a gente tem quantidade muito grande de comarcas, com até características sociais e culturais muito diferentes. Então, a nossa ideia é, pouco a pouco, permitir que os magistrados se aproximem da escola, torná-la autossustentável e fazer essas parcerias nacionais e internacionais, visando complementar o trabalho da nossa escola judicial. Pois é, doutor Nelson, o senhor falou sobre escolas judiciais, né? As que os senhores representam, dirigem, são ligadas às associações. Existem aquelas escolas judiciais ligadas diretamente aos tribunais, né? São mais oficiais. Mas, de qualquer forma, a própria Escola Nacional, há 74 anos, se dedica a essa formação jurídica, né? O foco é sempre o ensino jurídico? Olha, nós temos o foco jurídico, mas nós temos também cursos que nos trazem temas muito importantes. Como recentemente nós fizemos um curso que nós buscamos nesse curso a origem do juiz, as suas vicissitudes, como é a vida de um juiz. Às vezes você faz um trabalho até mais deontológico, filosófico. Nós temos muita filosofia nos cursos, nós estamos sempre nos atualizando, como a inteligência artificial, a sua aplicabilidade na jurisdição, que nós temos que tomar muito cuidado sobre o aspecto ético. No ano passado mesmo, nós realizamos
um evento que teve dimensão internacional em Stanford, que nós levamos o presidente da Suprema Corte Brasileira, o Procurador-Geral da República, a Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado norte-americano, e tivemos contato com as maiores autoridades de inteligência artificial do mundo, que foi realizado na Califórnia, no Vale do Silício. Nós tivemos com a direção da Google, enfim, de várias outras empresas que estão cuidando dessa questão da inteligência artificial. Entendeu? A inteligência artificial não é propriamente um ramo jurídico, mas é um ramo que traz um suporte para a jurisdição. E o que eu achei muito curioso nesse evento é que todos colocavam o aspecto ético à frente de tudo. Porque na jurisdição, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos lidando com o ser humano, nós lidamos com a liberdade do indivíduo, nós lidamos com o seu patrimônio que foi construído durante a vida. E se você analisar a origem de sentença vem do latim sentire, que é sentir. Por isso é que existe a identidade física do juiz, o princípio da identidade física. Então você precisa sentir o que está acontecendo. Um computador não tem um sentimento, ele tem algoritmos. Nós não podemos transformar em algoritmos, tá? Naquilo que nós fazemos é impossível fazer isso, que é o sentir. Né? No segundo grau, quando se profere uma decisão, é acordo, porque é um acordo entre um colegiado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, temos que entendê-la como importante no nosso dia a dia, mas nós também temos que entender os seus limites. Esse é apenas um dos pontos que não está propriamente dentro dentro do nosso tema, que é, em princípio, jurídico. Mas nós precisamos buscar uma capilaridade maior, tudo aquilo que está no entorno e que nos faz direcionar ao nosso papel fundamental e principiológico, que é entregar a jurisdição. E esse diferencial caracteriza bastante as escolas judiciais mais ligadas às associações. Isso até disse que buscaria um modelo plural, mais amplo. O que vem a ser exatamente? A gente pretende, proporcionar cursos para toda a comunidade, né? Não só os magistrados, que obviamente tenham como intuito, né, a questão jurisdicional, mas até cursos até preparatórios para pessoas que têm interesse em ingressar na magistratura, para familiares de magistrados, enfim. A ideia ela é bastante ampla, né? E também, mas em primeiro lugar, permitir aos magistrados poderem se capacitar cada vez mais. Eu concordo muito com o desembargador Nelson em relação a essa questão de amplitude. Eu acho que não só a inteligência artificial é um dos pilares, mas a gente tem várias outras questões hoje, né? A sociedade se torna cada vez mais complexa. Então, às vezes, um magistrado do interior precisa saber até a administração pública para poder lidar com a direção, né, do fórum, né? Então, ele precisa de saber gestão, saber compliance, saber, às vezes, contratação pública. Então, a nossa ideia realmente é de ter essa pluralidade de oferta, para a gente poder ter uma formação bastante completa, que possa ter maior flexibilidade do que as escolas judiciais. Estado continental que é Minas Gerais, nós temos comarcas praticamente de vara única, né? Então, os juízes e as juízas têm que se desdobrar em todas as áreas, né? E muitas vezes o magistrado que vai para essa vara única, ele acabou de ingressar na magistratura, né, na maioria das vezes. Então, ele às vezes precisa até mesmo de um apoio. De suporte técnico também. E eu acho que a escola também tem esse papel de estar presente, estar ao lado, de poder ajudar esse magistrado quando ele mais necessita. Doutor Nelson, o senhor recentemente esteve num encontro com o governo federal, o Ministério da Educação. O que o senhor estava buscando ali? Ampliar mais ainda, credenciar a escola e avançar nesses cursos oferecidos? Sim, mas antes eu gostaria, se me permite, apenas complementar o que disse o desembargador Henrique Biacchio, os cursos que não são propriamente sistemas jurídicos.
Agora, por exemplo, nós estamos ofertando um curso sobre governança orçamentária, financeira e fiscal, e pela nossa capilaridade, por ser uma instituição privada, nós vamos ofertá-lo, o curso, não só para os magistrados, mas também para membros do Ministério Público, da advocacia, prefeituras... Sistema de justiça como todo. Prefeituras, câmaras de vereadores, enfim, para melhorar melhorar o trabalho deles em governança orçamentária, financeira e fiscal e adequá-los ao arcabouço jurídico. Agora mesmo nós acabamos de gravar também em parceria com o IBMEC um curso sobre contabilidade judicial. Mas a sua pergunta diz respeito à nossa ida ao ministro da Educação. O que é o nosso propósito? Transformar a Escola Nacional da Magistratura numa instituição de ensino, para que possamos ofertar cursos que nós já ofertamos em parceria com universidades do mundo inteiro, também para serem certificados pela Escola Nacional da Magistratura. Nós fomos buscar o nosso credenciamento para que possamos certificar cursos de pós-graduação, porque desta forma a gente trabalha sem as amarras, atendendo às demandas imediatas da magistratura brasileira e podemos, inclusive, ofertar para outros poderes e para outras categorias que não só a da magistratura. Portanto, nós queremos prestar um serviço mais amplo ao ensino brasileiro. Em termos de pós-graduação, já tem algum caso já oferecido? Nós oferecemos recentemente um curso de pós-graduação à escola, em parceria com uma outra universidade, coordenado pelo ministro Luiz Fux, e agora nós vamos oferecer um de Direito Constitucional, coordenado pelo ministro Fachin. Portanto, nós ampliamos muito nos últimos 2 anos e meio os cursos ofertados pela Escola Nacional da Magistratura e o curso que eu te falei que tem mais um aspecto deontológico, que é o juiz como ele é, que foi coordenado pelo desembargador Renato Nalini, que é uma referência nacional em termos de judiciário brasileiro. Foi presidente do Tribunal de São Paulo, não é isso? Presidente do Tribunal de São Paulo, secretário de Estado da Educação, é um grande intelectual brasileiro e hoje é nosso parceiro na escola. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais, aproveitando essa experiência do Dr. Nelson e da Escola Nacional de 70 anos, para saber como é que se viabiliza a gestão e a autonomia financeira de uma escola que está, por exemplo, agora em fase de consolidação como a EMAGES. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje é uma edição especial para destacar os desafios das escolas judiciais diante das inovações da sociedade, as transformações do próprio judiciário. Os nossos entrevistados são os desembargadores Nelson Messias de Moraes, que é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, e o desembargador Henrique Abiacchio, que é diretor-geral aqui da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva. Doutor Abiacchio, então eu deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito, aí, quem sabe a gente faz aqui um debate com o doutor Nelson a respeito dessa experiência que ele tem na escola de viabilizar a gestão e a autonomia financeira de uma escola que está em fase ainda de consolidação como a EMAGES. Quais são os meios, os caminhos? Olha, Orion, é desafiador, né? A gente já vem oferecendo parcerias, descontos, né, bolsas para os magistrados, mas a única forma da gente tornar a escola autossustentável é oferecer cursos para a sociedade que envolvam o contexto judicial, né? Então, a ideia é, pouco a pouco, a gente oferecer cursos de altíssimo nível. Um dos aspectos que a gente pretende fazer é algo que o desembargador Nelson citou, que é a certificação. Nós já estamos caminhando em direção a isso, é um processo longo. Hoje, as instituições de ensino, elas trabalham muito com certificação, né, baseada no Ministério da Educação. Então, a gente tem vários projetos que vão tornar a escola autossustentável. Mas é um caminho longo, a gente precisa contar muito com os magistrados, com a sociedade, né, com
e também de ofertar bons cursos em parceria. Então, a ideia é essa. Essa ideia também de cursos preparatórios para a magistratura, cursos preparatórios até para serviço notarial, por exemplo. A gente já tem uma ideia disso. Então, preparatório para ingresso na magistratura, por exemplo, prova oral, que são mais desafiantes? Exatamente. Nós estamos consolidando essa ideia, né, para a gente poder ofertar, porque eu acho que isso também colabora, né, para a melhoria, né, do papel do magistrado. E trata-se também de uma formação continuada, porque aquele que ingressa já vai estar nesse ambiente judicial. Então, são vários projetos que a gente tem, que vamos colocando pouco a pouco na mesa, discutindo com o conselho. Temos feito uma administração muito democrática e pouco a pouco nós vamos colocar esses projetos para andar, muito à semelhança da Escola Nacional. E por isso eu conto muito com o desembargador Nelson para poder nos ajudar aí nessa estruturação. Além dessa parceria, doutor Nelson, é importante também a cooperação entre as escolas de formação de magistrados, sejam elas associativas ou então ligadas aos tribunais também, até internacionais, né? E a presidente Rosemary foi de uma sabedoria estupenda, né? Escolheu um dos homens mais preparados do nosso judiciário mineiro, o desembargador Henrique Abiacchio. Além de preparado, ele tem visão de futuro, está conectado. Assim que ele tomou posse de dentro do carro, ele já me ligou, já para que nós pudéssemos fazer a parceria, e já me pediu para que a primeira parceria, nesse credenciamento direto, nessa certificação direta da Escola Nacional da Magistratura, fosse feita com a escola que ele preside, e nós já ajustamos isso. Assim que sair a certificação, ele a terá também, porque ele será nosso parceiro muito presente nessas questões da escola. E o desembargador Henrique está no caminho certo. É isso. Nós temos que seguir nessa direção de trazer uma autossuficiência às escolas da magistratura, que é o caminho que eu busquei nesses 2 anos e meio. Quando ele me falou que pretendia fazer isso, eu falei, você está no caminho certo, desembargador Henrique. E seremos parceiros. Somos e seremos sempre parceiros. Desembargador Abiacchio, o desembargador Nelson tem uma relação até histórica. Qual é a formação dessa escola? O senhor vai dirigir, fez aqui um embrião no primeiro passo dessa criação, e essa escola ganhou o nome de Desembargadora Jane Silva. O que ela representa para a escola, para a magistratura e para essa, digamos, essa formação continuada de magistrados e magistradas? Orion, tanto o nome da escola, ser o da desembargadora Jane Silva, como um dos idealizadores, ser o desembargador Nelson, isso aumenta muito a responsabilidade, dá um orgulho tremendo, mas eu pessoalmente são minhas grandes referências na magistratura e eu vejo isso com uma grande responsabilidade. Então a gente tem que caminhar isso a desembargadora Jane, ela representa muito para a magistratura mineira, ela é uma referência. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo nos dá muito orgulho de carregar esse nome e de carregar essa herança do embrião plantado pelo desembargador Nelson. Então, ela é uma especialista na área que o senhor também atua, né? Sem dúvida. Ela talvez seja a maior referência do Brasil em dosimetria de pena. Ela era realmente especialista nisso, então, para mim, pessoalmente, é um motivo de muito orgulho. Eu a conhecia muito bem, participava de muitos eventos com ela, ainda antes de entrar na magistratura. Enfim, é um motivo de orgulho, uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que o nome adotado pela escola foi muito feliz, porque ela merece todas as homenagens. Pois é, desembargador Nelson, ela foi contemporânea do senhor, desembargadora Jane Silva, e foi um exemplo até mesmo nesse pioneirismo da emancipação das mulheres no judiciário, não é? A desembargadora Jane sempre foi uma referência para mim. Assim que eu cheguei em Belo Horizonte, ela me convidou para lecionar na Escola Judicial Edésio Fernandes. E vamos fazer justiça. Quando o presidente da AMAGES, Luiz Carlos Santos, junto com o Tiago Pinto, disseram, é hora de fundar a escola. Entendeu? Eu falei,
eles sabem o que estão fazendo, e o Luiz foi muito feliz na escolha do nome da desembargadora Jane Silva, que ela é referência para centenas de magistrados em Minas que passaram pela escola no período em que ela lá estava e que coincidiu que eu estava com ela também. Ela me convocou para participar dos cursos com ela. E ela é uma referência nacional, ela chegou a ser ministra do STJ, ministra convocada, então ela se tornou uma grande referência. E esse nome da escola da magistratura de Minas é um nome muito emblemático, é um nome que carrega um peso e uma história. Desembargador Aviac, essa é uma grande, interessante oportunidade de uma escola trabalhar com diferentes públicos, como o senhor disse aqui, e até de aproximar também da sociedade. Como é que o senhor enxerga esse modelo e também para a carreira da magistratura? Como é que isso pode ser vantajoso? Olha, é um modelo bastante amplo, né? O desembargador Nelson citou aqui o Luiz Carlos e o Tiago Pinto, que também participaram muito. Eu estive no conselho da escola nessa gestão anterior, que era da diretoria do desembargador Kildre, e desde então a gente já vem plantando algumas ideias a respeito disso, avançando no campo cultural, avançando em cursos, por exemplo, de oratória, cursos que têm a ver com a formação do magistrado. A gente fez parcerias com universidades para oferecer curso de mestrado, com edital próprio para os magistrados. Então, é porque a formação judicial hoje do magistrado ela é muito ampla. Ela exige uma formação humana, sempre exigiu, né? Mas cada vez mais, com a sociedade se tornando complexa, é o que o desembargador Nelson disse, a gente precisa de questões deontológicas, precisa de uma formação filosófica sólida, humana, porque a gente precisa, e isso tudo contribui para o sistema judicial. Então, a ideia é a gente ter um leque, né, muito amplo, um espectro amplo de atuação da escola, e isso também permite que ela se abra também para a sociedade como um todo, né, e consiga atender a outros públicos, familiares e até mesmo pessoas que estão próximas do setor da área judicial. Desembargador Nelson, eu lembro que quando o senhor tomou posse, quase 3 anos, o senhor sempre manifestou, não só na escola, mas como antes também na presença da Associação dos Magistrados, no Tribunal de Justiça, uma preocupação muito grande com a porta de entrada judiciária, a primeira instância, né? Tão importante até mais do que a formação que é continuada. Há espaço, as escolas se preocupam, por exemplo, em formação de assessores judiciais, a residência judicial, isso está no radar? Como é que tem sido trabalhado isso? Olha, é uma preocupação, sim, a formação de assessores, porque eles serão aqueles que estarão ali ao lado do juiz no dia a dia. E geralmente a gente abre portas para que eles participem dos nossos cursos. Então, aqueles que estão dentro do sistema de justiça, a gente facilita a participação de todos nesses cursos. E quando o desembargador Henrique Abiac fala nesse espectro, nessa amplitude dos cursos, é interessante a gente ressaltar que muitos cursos que nós não temos nas escolas judiciais, nós ofertamos nas escolas da magistratura. Por exemplo, nós fizemos um curso recentemente para a implementação de APACS, que é o Sistema de Humanização de Execução de Pena, que nós começamos no OIAPOC e encerramos no Chuí. E também cursos para regularização fundiária urbana e rural, porque quando você faz regularização fundiária, você ajuda a promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e pacifica as comunidades. Então, o desembargador Caetano Levi tem um papel fundamental nisso, ele foi presidente da escola que me antecedeu e é meu vice. Recentemente nós iríamos fazer um curso, inclusive na África. Nós não fomos porque nós estávamos com tudo pronto e cancelamos porque tinha um problema muito sério lá de uma rebelião civil. Mas nós ofertamos no Brasil inteiro. Perfeito.
Desembargador Abiaco, estamos na reta final, eu tenho mais um minutinho aqui para falar com o senhor. Gostaria de ouvi-lo antes sobre aquela proposta que o senhor chegou a comentar sobre a formação de grupos temáticos coordenados por magistrados mais experientes. Como é que isso vai funcionar? A ideia é a gente ter foros permanentes, né, que transcendem a administração da escola. Então, a gente ter determinados pessoas, referência, por exemplo, numa área de direito constitucional, de uma área de direito, e dar alguma autonomia para a formação de cursos, né? Então, isso vai fazer com que a escola seja ainda mais autossuficiente. Então, esses foros permanentes, eles vão ter uma certa autonomia para poder a gente ter uma facilidade de gestão. Algumas escolas trabalham nesse modelo, né? A gente tem estudado isso e é uma ideia. Essa ideia tem sido bem aceita pelo Conselho, nós vamos democratizar isso e eu acredito que isso pode ser o futuro, porque isso permite uma amplitude maior e até que ideias, né, sobre cursos e sobre questões apareçam, né? Então, nós ainda vamos discutir quais serão os eixos temáticos de cada um desses foros permanentes, mas é uma ideia que parece ser bem interessante e tem sido muito aceita pelos conselheiros e a gente acredita que vai ser bem interessante. Muito bom, uma boa conversa, um aprendizado. Eu recebi aqui os desembargadores Nelson Messias de Moraes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, o desembargador Henrique Abiaco, também do Tribunal de Minas Gerais, e agora está dirigindo a Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva. E discutimos aqui esse papel permanente de vanguarda das escolas judiciais. Obrigado aos dois, foi um prazer recebê-los. É você que quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAGE no YouTube e também nas redes sociais e sites da associação. Obrigado e até a próxima.